Olá, amados amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do YouTube, do Facebook, aqueles que me seguem, acompanham as leituras da palavra que tenho feito no meu canal. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo a este vídeo. Este é o segundo vídeo da minha história, né? Onde a gente viu na primeira vez, no vídeo anterior, o milagre que Deus fez na minha vida. Um milagre que, assim, para muitos pode até parecer besteira, para mim não foi. E agora nós vamos conhecer o segundo milagre que Deus operou na minha vida. Quero ler a palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, capítulo 16, e o versículo 24. Mateus 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus, ele tem um chamado na vida de cada um de nós, mas esse chamado não é de bonança, é um chamado maravilhoso, espetacular, e ele oferece algo que ninguém na face da terra poderia oferecer, que é a vida eterna. Servir a Jesus, amar a Jesus, crer em Jesus, é ter a certeza, a convicção da sua salvação e de que você vive o melhor dele, as melhores experiências com ele neste mundo, mas não se apega a este mundo porque sabe que a glória da segunda casa é ainda melhor. Mas aí ele diz em sua palavra que se alguém quiser vir após ele, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-o. Então, todos nós temos uma cruz para carregar. Todos nós precisamos renunciar a nós mesmos. Servir a Jesus é servir a Jesus e não aos nossos instintos, não aos nossos prazeres, não à nossa carne, não ao nosso achismo, não. Servir a Ele. Quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e deve renunciar a si mesmo. E eu entendi tudo isso há algum tempo atrás. Eu dizia ao Senhor que a vontade dele era boa, agradável e perfeita, e que a vontade dele sobre a minha vida bastava, era o suficiente, e eu queria que a vontade dele prevalecesse em tudo. Mas eu também fiz alguns pedidos ao meu Deus. Antes de eu iniciar, eu queria mostrar para vocês o meu filhinho Nicolas. Ele tem 6 anos hoje, aqui, meu bebezão. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Ele também tem um canal no YouTube, ele faz as resenhas dele, a gente brinca, ele mesmo se grava e depois eu coloco aqui o link para que vocês possam também ir lá visitá-lo, né? É só brincadeira mesmo. Pode ir. Então, beijo. Então, quando meu filho ele fez 5 anos, ano passado, eu disse para meu esposo, antes dele fazer, pouco antes dele fazer, vamos tentar novamente ter um filho? Vamos tentar, vamos. Aí a gente passou a evitar novamente os remédios, e aí começamos a tentar, né? Nicolas fez 5, passou tempo, e dessa vez foi mais rápido. Dessa vez a gente não precisou esperar tanto, e mais ou menos em agosto, Nicolas completando em junho, e em agosto eu descobri que estava grávida. E foi uma alegria para toda a família, para todo mundo. Nesse período, a gente estava morando dentro da casa da minha mãe, porque estávamos construindo a nossa casinha. E aí a gente, para evitar o aluguel, para que o dinheiro que fosse gasto em aluguel fosse revertido na construção, né? Em materiais de construção. Então a gente estava dentro da casa da minha mãe, no quarto dela, ela deu o quarto dela pra gente, a suíte, e aí a gente ficou lá
por um bom tempo. E a gente aí começou a tentar. Vamos tentar. E em agosto eu descobri que estava grávida. Todo mundo se alegrou, a igreja se alegrou, os irmãos se alegraram, minha mãe, né? 5 anos depois, e a família, meu esposo estava pinto no lixo de tanta alegria. E então tivemos o primeiro mês, foi maravilhoso, o segundo mês foi maravilhoso. E mais ou menos em novembro, pertinho de completar o terceiro mês de gestação, eu comecei a sangrar. E assim, eu sangrava, começou aquela borrinha de café, como todo mundo, né, sabe. Todo mundo sabe não, assim, as mulheres sabem o que é isso. E aí, não parecia nada alarmante por enquanto. Mas então a gente começou a tomar algumas precauções. Eu comecei a tomar um remédio, a ingerir um remédio, também comecei a fazer repouso, mas aí foi se agravando, e a gente foi no médico, a gente foi fazer uma ultrassom, e na ultrassom já deu abortamento retido. Quando fomos mostrar o resultado do ultrassom ao obstetra, ele ainda nos deu esperança, ele disse, não, pode ser, ele está muito novo, não dá para ouvir, mas aí volte para casa. E eu voltei para casa. E fiquei em casa de repouso mais uns 2 dias, só que o sangramento não cessava. E aí eu comecei a me preocupar mais, todo mundo começou a se preocupar, a igreja entrou em oração, os irmãos vinham me visitar constantemente e eu só vivia deitada no sofá. Foram dias de bastante angústia, bastante, porque foram muitos anos de espera para esse segundo filho, assim, nesse momento, né? Essa segunda alegria. Nicolas pedia muito também, muito. Ele é muito só. A gente não sai sempre, é mais para a escola, para a igreja. E a vizinhança não tem uma criança do tamanho dele. Então, assim, ele é bastante sozinho. E ele sempre pediu um irmão ou uma irmãzinha. E aí a gente estava muito feliz, muito mesmo. E assim, pegou todos nós de surpresa, porque a gestação de Nicolas foi completamente saudável. Eu fazia de tudo, eu evangelizava, eu saía, eu comia. Eu tenho um problema alérgico, tenho rinite alérgica, e nesse período eu tomava vacina de alergia. E aí eu parei de tomar vacina, parei de ingerir o Neosoro, porque eu ingeria muito Neosoro. E aí passei os 9 meses da gestação de Nicolas, uma bênção. Sabe o que é uma bênção? Eu subia nas coisas, eu pintei a casa, ajudei a emassar o quartinho dele. Eu fiz um monte de coisa. E ele é pura energia e saúde, meu filho, graças a Deus. E então ninguém suspeitava que fosse diferente, porque eu apresento o mesmo quadro de antes, né? Minha vida, minha rotina, minha saúde. Então, e como iniciou normal, né? Tudo normalzinho, os 2 primeiros meses e meio, então tudo parecia que ia se caminhar para que eu pudesse ter um segundo filho, ou uma filha dessa vez. Mas aí aconteceu este problema. Nós que ficamos em casa meio eufóricos, perturbados, tristes, em nenhum momento questionamos a Deus, porque ainda tinha aquela esperança que estávamos em casa, o médico mandou vir para casa, a gente veio, mas aconteceu que 2 dias em casa de repouso, pela prescrição médica, nós voltamos lá. Fomos de novo ao obstetra. Dessa vez, ele me internou. Disse, não, você vai ficar. Ele viu o resultado do ultrassom mais recente, que eu fiz naquele mesmo dia, e realmente era um abortamento retido. Fiquei naquele local, minha mãe e meu irmão minha mãe e meu marido voltou para pegar minhas coisas, e eu fiquei lá.
Tive muita ajuda da minha amiga, a Aline, ela esteve comigo todo o tempo. E meu esposo, trabalhando e indo lá, trabalhando e indo lá. Minha mãe dormiu comigo nas noites que eu precisei estar lá. E no final do vídeo eu vou colocar um slidezinho com as minhas fotos, com esses momentos, tá certo? E aí fiquei lá por uns 3 dias, né? Aí ingeriram um remédio para fazer o abortamento espontâneo e nada. O mais indicado foi fazer a curetagem. Então eu passei por o processo de curetagem. E assim, durante esses dias no hospital, a certeza de que eu não iria sair dali com meu filho nos braços, a angústia e a tristeza de ver tantas mães naquele mesmo quarto, com barrigão, estando ali para outro fim, estando ali para sair com seu filho no braço. A alegria de saber, porque tinham amigas minhas e irmã lá, tinha uma irmã da igreja lá para ter o seu bebê, estava feliz demais por elas. Mas ao mesmo tempo aquele sentimento de eu não vou sair daqui com meu filho nos braços. E isso foi muito triste mesmo. Eu precisei de muita força, porque eu acredito que a minha família, o meu esposo, os meus amigos estavam temerosos demais ao meu respeito, estavam preocupados demais comigo, com o meu psicológico, com o meu físico, porque passar por curetagem pode muitas vezes agredir o físico, o útero feminino. Estavam preocupados demais comigo. E naquele exato momento eu pensei nesta palavra, no Deus grande que eu sirvo, e disse: não, tem um propósito para tudo. Eu decidi seguir a Jesus, amar a Jesus, confiar em Jesus, e eu não vou recuar agora. Se eu quis ir até Ele, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso não ser egoísta nesse momento. Eu preciso não questionar nesse momento. Eu preciso carregar a minha cruz. Essa é uma cruz pesada demais, demais mesmo. Para mim, talvez, por ter sido gerado em mim e estava dentro de mim, e eu queria passar pelo processo de curetagem, talvez para mim fosse muito mais pesada do que para todas as pessoas que estavam comigo e até mesmo meu esposo, que também era filho dele. Mas eu precisava carregar, né? O peso não importava, eu precisava carregar. Se era leve, médio ou muito pesado, eu precisava carregar. Eu não tinha escolha. A partir do momento em que a gente confia em Deus, a gente não tem escolha. E eu não queria recuar, porque eu amo demais o meu Deus para, neste momento, desacreditar em tudo que Ele já me prometeu ou esquecer de tudo que Ele já fez. Então, eu voltei para casa após a curetagem, após o repouso no hospital. Cheguei em casa, fui muito bem recebida por meus familiares e os irmãos da igreja, né? Não deixaram de orar por mim, de estar me visitando. Eu estava morando dentro da casa da minha mãe ainda, e assim, o repouso foi até melhor, mais tranquilo. Tive muita ajuda mesmo. Meu esposo deu uma atenção tão grande para comigo que vocês não têm ideia. Foi um período de recuperação mais fácil por ter tido a sensação de que Deus não me abandonou, de que essa situação não era um abandono de Deus, ou como é que se diz? Ele não deixou de cumprir na minha vida por eu não ter tido o meu bebê ou uma gravidez tranquila para ter o meu bebê. Ele não deixou de cumprir na minha vida, ele não deixou de me amar, ele não deixou de ser na minha vida. Muito pelo contrário. As noites que eu vivi nessa angústia, nessa ansiedade, nessa tristeza, nessa sensação de perda, estas noites foram muito mais fáceis por saber que eu não estava sozinha.
por saber que tinha um Deus que estava no controle de tudo e por saber que agora não era o momento. Não era o momento. Eu compreendi que Deus, ele tem algo para mim. E pode não ser o que eu quero, porque Deus ele não precisa fazer o que a gente quer. Ele faz o que a gente precisa. E talvez eu não precisasse, nesse exato momento, ter um filho. Para mim, eu tô falando assim, por mim. Talvez eu precisasse atentar para outras coisas. Porque eu estou na minha congregação há muitos anos, e aí desde 2012, né, hoje esse período foi finalzinho de 2018, e aí a gente, por muitas vezes, fomos convidados a estar em uma liderança, ou fomos pelo menos indicados a estar em uma liderança, e nós nunca fomos. Eu mesmo recusava. Não precisa não, tem pessoas mais indicadas, tem pessoas... E assim, e muitas vezes a gente nega algo a Deus, mas a gente quer que Ele faça por nós. E nesse momento, quando eu passava por tudo isso, eu pensava, eu queria tanto isso, mas tanto. Mas o que eu estava dando a Deus? Eu precisava negar a mim mesmo, negar essa vontade, negar isso e fazer o que Deus quer. Eu não estava fazendo o que Deus quer. Então eu entendi que tinha um chamado para mim ali e eu tinha outros filhos para cuidar, filhos na fé, pessoas que estavam realmente precisando de mim. Eu, pelo menos, particularmente, eu compreendi dessa forma. Para mim foi um ensinamento. Eu estava presinha numa gaiola, sem fazer muita coisa, e eu estava vivendo mais um conto de fadas, né? E eu queria muito, e eu me neguei a Deus em algumas coisas, e aí eu perdi aquilo que eu mais queria. E com essa perca eu olhei para a minha situação e percebi, eu já sei o que fazer. E aí eu disse sim ao que Deus determinou sobre a minha vida. Estou servindo a Ele, cuidando de pessoas. Estou servindo a Ele com a minha gratidão por tudo que Ele já fez e por não desistir de mim. Ele não desistiu de mim, porque eu poderia ter perdido a fé, ter entrado em depressão, ter perdido a esperança, a expectativa. Poderia ter acontecido tanta coisa comigo, mas Ele não desistiu de mim. Na situação mais difícil da minha vida, eu me encontrei em Deus, sabendo que Ele é soberano, me ama, me cuida, me quer, e eu preciso negar a mim mesma para ir após Ele. E assim, eu compreendi tudo isso. E eu acredito que assim, essa força que Deus me deu foi algo sobrenatural, de forma que Ele não apenas a mim, mas ao meu esposo e à minha família. Eu acho que todo mundo me vendo bem, me vendo agilizando, me vendo trabalhando, me vendo, sabe, não desistindo. Eles também não desistiram. Eles também seguiram adiante. Eles também cumpriram com o propósito de Deus. E eu tenho certeza que não só isso, mas que cada um também tiveram uma experiência como eu tive, íntima com Deus, nesse processo tão doloroso, tão difícil das nossas vidas. Finalzinho de 2018, minha casa ficou pronta, para a glória de Deus. Ficou pronta. E isso foi uma alegria para todo mundo, uma alegria para todos nós. Diante de uma dor, uma alegria. E aí, em janeiro de 2019, né, esse janeiro deste ano, nós entramos dentro dela, estamos morando na nossa casinha. E aí, agora é só render graças ao Senhor. Porque tudo que nós vivemos foi um aprendizado enorme diante do meu Deus. Um aprendizado sem tamanho. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus
pelos ensinamentos dele, pelo amor dele, pela grandeza dele, em cuidado nos mínimos detalhes de todos nós. Eu digo aos amados irmãos que acompanhem o próximo vídeo, que vocês vão conhecer mais da minha vida e vão saber, pela terceira superação que eu passei na minha vida, com o meu Deus, né? Como o meu Deus ele tem trabalhado na minha vida. Eu agradeço a Deus por todos vocês, eu agradeço a Deus por este momento, por poder compartilhar isso com vocês, porque era algo que estava me incomodando demais, estava me incomodando. Eu tinha que falar. Então a gente vai ficar por aqui hoje. Fiquem todos na paz do Senhor e entenda uma coisa: se quiser vir após Cristo, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-o. Não tem melhor escolha a fazer na sua vida. Você não tem melhor escolha. Você não tem opção melhor. Você não tem mais nada para fazer. Se você não estiver seguindo a Cristo, você está perdido. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa negar a si mesmo, renunciar a si mesmo e segui-lo. Segui-lo, porque Ele nos levará para o lugar certo. Ele nos levará para onde você nem imagina, mas que você precisa estar nesse caminho, precisa seguir nesse caminho. Eu agradeço a Deus por tudo. Esse é o nosso segundo videozinho e eu espero vocês no próximo para compartilharmos mais experiências. Paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor.